Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ao Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, o Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. A paz do Senhor, minha irmã. Está me ouvindo bem aí, minha irmã? Estamos fazendo um teste aqui. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. E aí, Taninha, o som melhorou? Que nós tivemos um problema na internet e perdemos o som. Como é que tá aí? Tá melhor? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tânia Aguiar, Maria Tânia Silva Santos. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Nós estávamos transmitindo, a internet falhou, né? Vamos ver se agora a gente consegue voltar, né, meus irmãos? E aí, Taninha, tá ouvindo bem aí? Tá me vendo bem aí? Me vendo, me ouvindo? E aí, como é que está aí? Tá tudo legal aí? Tá ouvindo e vendo o tio aí perfeitamente? Como é que está aí, Tânia? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar nesse momento essa meditação sobre cair no Espírito, se é bíblico ou não. Cair no Espírito é bíblico ou não? Então vamos ver, para chegarmos a uma conclusão, vamos meditar na palavra de Deus, para conseguirmos a resposta para esse tema. Só a palavra de Deus para nos auxiliar, para nos orientar. Leiamos Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículo 14. Provérbios 28, 14. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Cair no Espírito é bíblico
Então, meus irmãos, segundo esse texto, nós vemos que cair no espírito não é bíblico. Cair, nós sabemos que não é coisa boa. Queda não é coisa boa. O primeiro personagem na história da humanidade, da história das civilizações que caiu, foi Satanás. Satanás foi o primeiro personagem que caiu. E biblicamente não existe essa teologia, não existe esse ensino que afirma que cair no espírito é de Deus. Cair no espírito não existe isso, meu irmão. A palavra de Deus nos diz, nós podemos ver em Mateus, capítulo 7, versículo 21. A palavra de Deus diz assim, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, mas eu lhes responderei claramente, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, meu amigo, meu irmão, nem toda pessoa que faz sinais, que faz maravilhas, são pessoas usadas por Deus. Porque nós vemos pessoas aí fazendo muitas curas, fazendo muitos milagres. A palavra de Deus nos diz que até o anticristo, quando ele vier, ele vai fazer sinais, ele vai fazer milagres. E a palavra de Deus nos exorta para termos cuidado. Jesus disse para termos cuidado, meus irmãos, para não sermos enganados. Devemos ter cuidado. Cair no espírito não é bíblico. Mas geralmente nós vemos no meio de muitas igrejas pessoas caindo, pessoas rolando pelo chão e dizendo que estão sendo batizadas no Espírito Santo. E aí eles afirmam, usam textos fora do contexto para embasar, para poder se justificar acerca desse ensinamento, acerca dessa prática. Eles usam os textos de Apocalipse 1, verso 17, o texto de Ezequiel 1, 28, Ezequiel 3, 23, Daniel 8, 17, 18 e Daniel 10, verso 7 e verso 9. Muitos usam esses textos para poder dizer, não, meus irmãos, se Ezequiel, se Daniel, se João, se eles caíram diante da presença de Deus, então quando alguém cai na igreja, é porque está recebendo o Espírito Santo. É porque está sendo batizada com o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, se nós lermos esses textos com atenção, com cuidado, nós vamos ver que esses servos de Deus, eles não caíram, eles se prostraram. Eles se prostraram diante da glória de Deus. Eles se prostraram diante do poder, da presença do Senhor, da presença do Criador. Eles se prostraram sobre seus rostos, porque prostrar sobre o rosto é sinal de reverência, é sinal de adoração. Daniel, Ezequiel, João, todos esses se prostraram diante do Senhor, diante das maravilhas do Senhor, diante da glória do Senhor. Diferente do que nós vemos hoje em muitas igrejas, os obreiros, os pregadores chamam as pessoas à frente para que eles possam orar. E quando aquela pessoa vai à frente receber oração, eles colocam diáconos, eles colocam obreiros atrás da pessoa, para que a pessoa, ao cair, não possa se machucar. Onde já se viu isso, meus irmãos? Eu desafio
qualquer pessoa me mostrar isso na Bíblia. Jesus ou os apóstolos fazendo isso. Nem Jesus nem os apóstolos fizeram isso. Eles não derrubaram ninguém. Quando nós vemos, meus irmãos, pessoas caindo na Bíblia, nós vemos que pessoas caíram possessas de demônios, pessoas caíram endemoniadas, e não com o Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, nós vemos que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Cristo, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles estavam assentados, meus irmãos. Eles estavam assentados num salão, ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles não estavam caídos, eles não caíram, eles não ficaram lá em êxtase, como nós vemos muitas pessoas nos nossos dias, entram em esse êxtase, ficam desacordadas no chão, expostas ali, pessoas cobrindo seus corpos, tapando suas nudez, e ali eles dizem que a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo. Mas nós não vemos isso na Bíblia, meus irmãos. A nossa única regra de fé e prática não é a palavra do pregador, não é a palavra do pastor. A nossa única regra de prática é as Escrituras. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos sempre ser guiados, orientados pela palavra de Deus. Se você, meu irmão, vê uma pessoa fazendo milagre, fazendo sinais, não se iluda, porque milagres e sinais são vistos em todos os lugares. Lugares que pessoas não estão servindo a Deus verdadeiramente, acontece também sinais e milagres. No espiritismo, no candomblé, acontecem sinais e milagres. E isso não significa que Deus está ali. Isso não significa que Deus está aprovando aquele culto, aquela reunião. Então tenha cuidado, porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 7:21, que muitos viriam fazendo sinais e maravilhas em seu nome, dizendo Senhor, Senhor, fazendo sinais e maravilhas no seu nome. E ele disse: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, tenha cuidado com essas pessoas que caem, dizendo que estão sendo batizadas no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós somos batizados, nós somos enchidos do Espírito Santo de Deus no momento da nossa conversão. Quando nos convertemos a Cristo, quando arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13 está escrito: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado com esses cultos, onde as pessoas caem, ficam rolando pelo chão, dizendo que estão sendo batizadas pelo Espírito Santo. Quando nós dizemos que isso não é de Deus, que isso não vem de Deus, muitas pessoas falam assim: olha, cuidado, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem isso: você está blasfemando contra o Espírito Santo. E aí nós respondemos: blasfemando contra o Espírito Santo está aqueles que dizem o que Deus não falou. Aqueles que falam o que Deus não falou. Porque, meus irmãos, nós sempre falamos pelas Escrituras, mostramos a verdade da palavra de Deus pelas Escrituras. Nós não usamos achismos. Eu acho, talvez,
Não, temos que seguir a palavra de Deus. E em parte nenhuma das Escrituras e em parte nenhuma da palavra de Deus existe essa prática de cair no Espírito. Nenhum dos apóstolos caíram no Espírito. Outra coisa eu pergunto a vocês já viram o pastor caindo no Espírito? Porque as pessoas que caem, eles dizem que caem no Espírito, e por que eles também não caem? Não é verdade? Então, meus irmãos, nós temos visto nos nossos dias pessoas usando técnicas de hipnose. Muitos pregadores usam hipnose para derrubar as pessoas. E aí eles dizem que aquelas pessoas que caíram pelo Espírito Santo de Deus. Isso sim que é uma blasfêmia. Isso sim que é uma afronta às Escrituras, uma afronta à palavra de Deus. Devemos ter cuidado com isso, meus irmãos. Você pode ler a Bíblia lá em Atos capítulo 2, eu repito, que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, toda a casa, todo lugar onde eles estavam reunidos foi cheio da presença de Deus. E eles estavam assentados. Eles estavam assentados no dia do Pentecoste, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nenhum deles caiu, meu irmão. Nenhum deles caiu. Nós não vemos no Novo Testamento ninguém caindo. E no Antigo Testamento, quando vemos Daniel, Ezequiel, diz lá no texto que eles se prostraram diante da glória, se prostraram diante da graça, das maravilhas do Senhor. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado com isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 4, a palavra de Deus nos diz que Paulo, quando ele ainda era Saulo, se chamava por Saulo, ele caiu. Diz lá em Atos 9, verso 4, e caindo Saulo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E lá em Atos 9, verso 4, meus irmãos, Saulo não havia ainda arrependido. Saulo não era um cristão ainda. Saulo estava perseguindo a igreja. E o Espírito de Deus derrubou ele por terra. O Espírito Santo de Deus humilhou ele. Ele caiu como sinal de humilhação. Ele caiu como uma repreensão de Deus. Ele não havia ainda convertido. E Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Hoje nós vemos evangélicos que dizem que já servem a Deus há 10, 20, 30 anos, caindo nas igrejas. Pessoas que dizem que são salvas, que pertencem a Deus, caindo nas igrejas, dizendo que estão recebendo o Espírito Santo de Deus. Onde já se viu isso? Devemos ter cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 9, você pode ler aí Atos 9, versículo 17 e 18, que o apóstolo Paulo ele foi à casa de Ananias, orientado pelo Espírito de Deus, vá à casa de Ananias. E quando ele chegou lá, na casa de Ananias, que ele arrependeu dos seus pecados, que ele recebeu a oração, que ele foi batizado, aí sim, diz a palavra de Deus, que ele recebeu o Espírito Santo. Mas ele não caiu quando ele estava lá diante de Ananias. Ele não caiu. Ele caiu quando ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele caiu quando estava perseguindo o povo de Deus. Mas diante de Ananias, diante da oração, naquele momento que ele estava se convertendo, se arrependendo, ele não caiu. Então, meus irmãos, cuidado com essa prática. Cuidado com esse hábito que existe dentro de muitas igrejas. Cuidado com isso. Isso não vem de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com isso.
Isso tem causado muito escândalo. Tem muitas pessoas que têm medo de ir nessas igrejas que as pessoas caem. Tem pessoas que dizem, Deus me livre, Deus é mais de eu ir num lugar desse. As pessoas caindo, rolando pelo chão. Então, meus irmãos, isso não vem de Deus. Cair no espírito não é bíblico. Tenha cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos sair desse meio, sair desses lugares, não frequentar esses lugares. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, a palavra de Deus diz: sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplices dos seus pecados e para que as pragas que vai cair sobre ela não caia sobre a vida de vocês. Então aqui nesse texto diz que o que cai sobre as pessoas é pragas. Cair não é coisa boa. A pessoa que cai se machuca. A pessoa que cai quebra a perna, quebra braço, cabeça. Há pessoas que durante quedas até morrem. E Deus, meus irmãos, não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus e você será batizado com o Espírito Santo, você será cheio do Espírito Santo. Não existe essa prática na Bíblia chamada cair no Espírito. Isto não é bíblico. Isso é um costume criado por certas igrejas, certas denominações, certos pregadores. Cuidado com isso, meus irmãos. Eu sirvo a Deus há mais de 40 anos. Tenho visto centenas, milhares de pessoas entregando suas vidas a Jesus, confessando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tenho visto pessoas serem transformadas e nenhuma delas caíram. Todas elas foram cheias do Espírito Santo, tiveram suas vidas transformadas e não caíram. Então, cair no Espírito não é bíblico. E o principal texto que nós vemos é Atos capítulo 2. Na descida do Espírito Santo, o povo, os discípulos, estavam assentados quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Então, meu irmão, cuidado. Não existe essa prática, não existe esse culto de cair no Espírito. Deus, ele veio para levantar as pessoas e não para derrubar as pessoas. Tenha cuidado com isso, meu irmão. Tenha cuidado com isso, meu irmão. Isso não é de Deus. Tenha cuidado. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa abrir tua mente e teu coração, para que você viva sempre pautado, guiado pelas santas palavras de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor, nosso Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Santo, santo é teu nome, Jesus.